Interessante que a gente usa o termo devolver. Muitas pessoas falam, eu vou dar o dízimo, eu entreguei o dízimo. E quando se fala devolver, o próprio verbo está dizendo, a gente está entregando para o verdadeiro autor, para o verdadeiro dono daquilo. Tudo vem de Deus, Sim, então por isso nada mais que, justo, né? Antes de uma pessoa entender que ela deve devolver, ela precisa conhecer a Deus. Quando ela conhece a Deus e o reconhece como Pai, um Deus amoroso, justo, misericordioso, então ela entende o que é devolver. A questão é que hoje existem muitos conceitos equivocados acerca de Deus. Então, como muitas vezes as pessoas não vão à Bíblia para formar a sua visão de Deus, ouve muitas opiniões humanas, até mesmo de líderes religiosos, que distorcem o que é recurso, o que é tesouro. Então, muitas vezes, há proclamações, há ensinamentos, há ministrações de como se Deus fosse um comerciante que nós negociamos com ele. Não, Deus é o nosso Criador. Então o dízimo não é negócio. Dízimo, um reconhecimento, uma devolução a Deus, que eu devolvo aonde? Na casa do tesouro, para a manutenção do Evangelho. Para que o Evangelho pregado ele possa ajudar a gente a ter uma compreensão clara e correta de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas elas não evitam a Bíblia, às vezes não lê toda a Bíblia, às vezes usa apenas alguns versos da Bíblia. Mas veja, por exemplo, essa oração de Jesus. Olha só, em João capítulo 17, Jesus fez uma oração quando estava reunindo os seus discípulos, a sua despedida, e onde ele fez a Santa Ceia, né? Ele termina com essa oração. E olha que interessante que Jesus diz aqui, ó. Depois de dizer essas coisas, verso do capítulo 16 de João, vem o 17. Jesus levantou os olhos ao céu e orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus tinha um propósito claro. Ele veio para mostrar quem é Deus, para a gente glorificar a Deus, porque a gente estava com uma visão distorcida de Deus. A gente atribui catástrofe, Deus fez isso para punir as pessoas. Nós fazemos guerras em nome de Deus. São todas distorções absurdas. Deus aceita um tipo de pessoa, não aceita outro. Não, Jesus veio buscar todos os pecadores e perdidos, para transformá-los em verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Então é um processo que Deus faz isso. E Deus deu o Espírito Santo para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então quando a gente fala de devolver o dízimo, a gente está falando de reconhecer que Deus é o nosso Criador. No fim, tudo é uma questão de obediência, né? Sim.